Oi, pessoal, bom dia. Então, eu vou gravar essa aula com vocês, para vocês, né? Bom, a gente terminou a aula passada falando do sistema sensorial ainda, né? A gente terminou falando a respeito do campo de recepção, que é a área do sistema sensorial onde um estímulo causa a ativação de um determinado receptor, né? Então, se a gente estimular determinada área da nossa pele, a gente vai ativar um receptor que está presente naquela região. Entretanto, a gente tem que lembrar dessa organização aí do sistema sensorial. Existe, então, um receptor sensorial. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Existe um receptor sensorial primário, né? Ele está lá no sistema nervoso, ele compõe o sistema nervoso periférico, a sua via aferente do sistema nervoso periférico. E ele vai se comunicar, às vezes esse receptor sensorial pode ser uma célula, ou ele pode ser um neurônio já, certo? Pode ser um neurônio. Se ele é uma célula, ele vai ter que fazer conexão, uma sinapse, com o neurônio sensitivo primário. Se ele já é um neurônio, ele já se chama, esse receptor sensorial já se chama neurônio sensitivo primário, certo? Esse neurônio sensitivo primário vai se comunicar com o neurônio sensitivo secundário, que já está lá no sistema nervoso central, normalmente na região da medula espinhal. Beleza? Esse neurônio sensitivo primário vai se comunicar com o terciário, tudo dentro do sistema nervoso central, né? Que vai lá para o encéfalo, para regiões do encéfalo ou regiões do tálamo, que depois se comunica com regiões do córtex cerebral ou do cerebelo, dependendo da via sensorial que a gente está falando. Tá? Daí o que acontece? Nem sempre um neurônio sensitivo secundário ele se comunica apenas com um neurônio sensitivo primário. Ocorre convergência do estímulo. O que é isso? Próximo slide. Isso daqui, gente. Ó. Lembra? A gente terminou falando disso. Às vezes, mais de um neurônio sensitivo primário, vários neurônios sensitivos primários, se comunicam com apenas um neurônio secundário. E esse leva a informação lá para o encéfalo. Sendo assim, se a gente encostar, por exemplo, aqui um compasso, né? Os dois pontos do compasso ao mesmo tempo sobre essa região da pele, sobre essa região aqui, a gente vai sentir esse toque como sendo um toque apenas. Por quê? Porque está convergindo para o mesmo neurônio secundário. E esse neurônio vai para uma região específica do encéfalo que vai fazer a gente sentir um toque apenas. Diferente do que acontece nesse outro caso aqui, ó, em que existem vários neurônios sensitivos primários se comunicando com diversos neurônios sensitivos secundários. Cada um desses neurônios ativados vai fazer com que nós percebamos o toque como sendo dois toques diferentes nesse caso aqui. Um toque de uma ponta do compasso, que está seguindo essa via, e o toque da outra ponta do compasso, que está seguindo essa via aqui. Tá vendo? Então, isso é campo de recepção. Então, existem campos de recepção mais sensíveis no nosso corpo, que são essas áreas ricas em neurônios primários e secundários, e existem áreas onde nós somos menos sensíveis, tá? Em que vários neurônios primários se comunicam com apenas um neurônio secundário. Então, essa área é menos sensível, enquanto essa área aqui é mais sensível. A gente pode colocar essa região menos sensível como sendo regiões do nosso braço e essas regiões mais sensíveis como sendo as regiões da nossa mão, tá? Que tem esse tipo de convergência do sinal, tá bom? Depois vocês leiam essa figura aqui, estudem o que está escrito aqui, bem bonitinho, para vocês entenderem melhor, caso a minha descrição não tenha ficado clara, tá bom? Então, ó, quanto maior é a área de convergência de neurônios, maior é o campo de recepção do neurônio secundário. Então, se a gente vai falando do neurônio primário, o neurônio primário tem um campo de recepção pequenininho, tá? Então, aqui a gente pode desenhar um neurônio primário. Ele tem um campo de recepção pequeno.
Só que diversos neurônios primários têm seus campos de recepção que vão se unir com o neurônio secundário. Então, se a gente pensar no campo de recepção desse neurônio secundário, ele é maior do que o campo de recepção dos neurônios primários isoladamente. Então, quanto maior a convergência dos neurônios sensitivos primário para o secundário, maior é o campo de recepção do neurônio secundário. Logo, uma área é mais sensível quanto menor a convergência, foi isso que eu falei para vocês. Então, nessas regiões do braço aqui, se vocês quiserem fazer em casa o teste com compasso, tentem tocar ao mesmo tempo. Se for em tempo diferente, não adianta, daí você vai sentir como 2 pontos, claro, porque o tempo é diferente, o tempo de excitação do neurônio é diferente. Agora, se vocês tocarem ao mesmo tempo, vocês vão perceber que nessa região aqui, na mão, vocês sentem 2 pontos. Aqui e aqui, por exemplo, ou aqui e aqui. Enquanto no braço, vocês vão sentir um só. Dá para testar isso em casa. Então, como que são as vias sensoriais, né? Então, existe um impulso sensitivo, que vai trafegar através da medula espinhal, ou vai até o tronco encefálico, ou vai até o córtex cerebral. Se esse impulso sensitivo só vai da medula até a medula espinhal e retorna a resposta, isso é chamado de reflexo espinhal. A gente vai ver isso nos alunos que apresentarem o seminário de propriocepção. É esse tipo de via sensorial que acontece. É um impulso sensitivo que vai à medula e já retorna uma resposta. Então, é chamado de reflexo espinhal. Quando esse impulso sensitivo chega ao tronco encefálico, são alguns reflexos mais complexos, mas ainda chamados de reflexos, tá? Vai ao tronco encefálico, então a gente não toma consciência disso. São reflexos complexos, alteram, por exemplo, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial. Tá? Então, existem barorreceptores que percebem a pressão arterial, existem quimiorreceptores que percebem a concentração de oxigênio e gás carbônico no nosso sangue, e existem, esses elementos aí, os quimiorreceptores e os barorreceptores, alteram a frequência cardíaca, dependendo da necessidade do corpo. Se a pressão de oxigênio está baixa, eu preciso aumentar a frequência cardíaca para aumentar a oxigenação do sangue, fazer o sangue circular mais rápido, passar pelo pulmão mais rápido e oxigenar mais o sangue. Se a pressão arterial está baixa, eu preciso aumentar a frequência cardíaca para tentar aumentar a pressão arterial. Beleza? Então, esses reflexos a gente não percebe, são reflexos involuntários. Tá? Da mesma forma, o reflexo espinhal é involuntário, a gente não controla isso. Agora, os impulsos sensitivos que vão ao córtex cerebral, a gente toma consciência desses estímulos, a gente percebe esses estímulos. E aí a gente pode controlar, né, o que vai acontecer. Né? Algumas respostas de, sei lá, você vai se desviar de uma bola que está vindo na sua direção. Você percebeu a bola, você visualizou ela, houve um estímulo no seu córtex motor para você se desviar daquela bola. Então, você tomou consciência do que estava ocorrendo no meio ambiente e você gerou uma resposta para isso, tá? Então, esse é um tipo diferente de resposta da via sensorial. Então, existem essas 3 respostas, certo? Uma resposta reflexa espinhal, uma resposta reflexa mais complexa que vai ao tronco encefálico, está normalmente associado com o controle dessas funções involuntárias do nosso corpo, frequência cardíaca, frequência respiratória, movimentação do trato gastrointestinal, tá? E existem esses impulsos sensitivos que vão ao córtex e aí a gente percebe o que está acontecendo. Bom, vamos lá. Se todos os estímulos sensoriais são traduzidos em potenciais de ação, como que conseguimos distinguir a modalidade sensorial, a localização, a sua intensidade e a sua duração? Como o sistema nervoso central faz isso? Bom, a gente já discutiu a respeito disso, né? Existem áreas específicas do nosso cérebro, do córtex cerebral, que estão relacionadas com algumas funções. Então, o córtex auditivo, aqui no córtex temporal, está relacionado com a audição. O córtex gustativo está relacionado com o paladar. O homúnculo sensitivo, procurem essa figura aqui, homúnculo sensitivo. Procurem essa figura aí na internet para vocês entenderem o que é o homúnculo sensitivo. Nessa região aqui do cérebro, existem locais específicos que percebem as sensações de regiões
do nosso corpo. Então, digamos, essa região aqui percebe a sensação da mão. Essa região percebe a sensação da boca. Essa região da barriga. Essa região da genitália. Essa região das nossas bochechas. E assim sucessivamente. Tá? Então, os pesquisadores já conseguiram decifrar qual tipo de sensação que é percebida em cada uma dessas áreas aqui. Sensações da pele mesmo, tá? Então, como que a gente consegue perceber a localização das sensações? Porque existem regiões do nosso cérebro que identificam cada local de cada sensação. Tá? Então, cada sensor recebe um tipo de estímulo. Primeiro, cada sensor recebe um tipo de estímulo. Eles são específicos. Lembra da especificidade dos receptores? Então, é assim que a gente diferencia uma sensação da outra. Cada neurônio transporta apenas um tipo de modalidade sensitiva. O que é modalidade sensitiva mesmo? Dor, temperatura, pressão, luz, som, né? Então, cada um dessas sensações aqui, né, é uma modalidade sensitiva. Cada modalidade sensorial ou sensitiva ativa um local específico do córtex cerebral. Então, é dessa forma que a gente identifica de onde está vindo cada sensação. Tá? Localização do estímulo. Olha só, prestem atenção nessa figura aqui. Tá? Imaginem isso aqui é a superfície da pele. Tá? A superfície da pele. Deixa eu ver aqui onde é que é o potencial de ação do neurônio aferente. Aqui, então aqui. Aqui é a superfície da pele. Tá? Existe a região A, região B e região C. A região B que está recebendo uma pressão maior. Então, o neurônio que inerva essa região, ele é mais ativado, certo? E ele induz aqui, então, uma ativação desse neurônio, que vai ativar o neurônio secundário, e ele vai ter uma quantidade maior de disparos de potenciais de ação. O neurônio A, que está adjacente ao neurônio B, ele vai sofrer... O neurônio B vai excitar um interneurônio. Esse carinha aqui, ó, é um interneurônio, tá? Ele está entre dois neurônios e ele faz uma comunicação entre esses neurônios aqui. Então, olha só, esse neurônio B aqui, ele vai excitar esse interneurônio, esse interneurônio, e ele vai inibir, olha aqui, tem um sinal negativo aqui, ó, ele inibe esse neurônio A adjacente, tá? Então, está estimulando essa área B, que vai excitar esse neurônio primário da região B, que vai excitar o interneurônio, só que esse interneurônio é inibitório, e ele vai inibir o neurônio da região A, neurônio primário da região A. Então, olha o número de potenciais de ação desse neurônio A, em comparação a esses neurônios da região B. Em comparação a esse da região C, que acontece o mesmo processo aqui, ó, o interneurônio inibindo essa região. Tá vendo? Então, é dessa forma também que o sistema nervoso consegue dizer precisamente para a gente em qual região está ocorrendo tal sensibilidade, tal atividade, né? Toque, pressão, dor, enfim, tá bom? Porque existe essa relação aí de inibição desses interneurônios com os neurônios adjacentes. Beleza? Intensidade e duração dos estímulos. Está relacionado com a frequência de disparo dos potenciais de ação, né? A gente viu lá os receptores de adaptação lenta e os receptores de adaptação rápida. Lembram disso? Então, intensidade e duração está relacionado com aquela capacidade de adaptação dos neurônios. Voltem lá nos slides e estudem isso aqui, beleza? Qualquer coisa, na próxima aula a gente tira dúvida. Então, isso aqui é um outro gráfico que está demonstrando a mesma coisa da figura anterior. Ó. Existe um neurônio B, existe um alfinete que está fazendo o estímulo de uma região. Existe um neurônio B que está sendo ativado e está secretando neurotransmissores aqui, né? Estão fazendo a sinapse com o próximo neurônio sensitivo. O neurônio A, ele é estimulado também, tá vendo? Porque tem uma área aqui que ela é mais verde, mais clara, que é estimulada. Só que esse neurônio A libera menos neurotransmissores e induz uma quantidade menor de potenciais de ação no neurônio secundário, certo? O neurônio da área B vai inibir
os potenciais de ação aqui no terminal axonal do neurônio secundário, desse neurônio secundário, fazendo com que o neurônio terciário não sofra despolarização, olha só. Tá? Já o neurônio B, né, essa sequência aqui de neurônios da via B, ela vai sofrer despolarização. Então, é uma forma de haver controle da despolarização dos neurônios e indicar qual que é a região que está sendo afetada. Beleza? Então, existe um estímulo, vamos ler aqui, ó, existe um estímulo, a resposta do neurônio primário é proporcional à força do estímulo, lembrem que são potenciais graduados. A via mais próxima ao estímulo inibe os neurônios vizinhos, é o que está acontecendo ali, né, nos neurônios secundários. A inibição dos neurônios laterais aumenta a percepção do estímulo, a localização do estímulo. Então, se inicialmente a gente tinha um estímulo assim, depois que ocorre a inibição dos neurônios laterais, a gente percebe com mais precisão aonde está ocorrendo esse estímulo. Beleza? Então, revisão sobre o que a gente viu no sistema nervoso sensorial. Estamos terminando a via aferente, né? O sistema nervoso sensorial. Então, existem diferentes tipos de receptores para cada modalidade sensorial, né? Existe receptor de dor, temperatura, pressão, luz, químicos, né? Que estão relacionados com essas modalidades sensoriais. Toque, dor, luminosidade, a visão, a audição, etc. O olfato, o paladar. Esses receptores fazem transdução do sinal, que é a modificação de um sinal, de um estímulo químico, mecânico, sonoro, visual, né, de luz, em um sinal elétrico, que aí faz com que o nosso sistema nervoso perceba essas sensações. Existem algumas características dos receptores, como seletividade, adaptação e o campo de recepção. Saibam esses tópicos, né, claro. Existe a diferenciação dos estímulos sensoriais de acordo com a modalidade sensorial, com a localização, com a intensidade, duração e duração do estímulo. Tá? Adaptação lenta, está relacionado com essas características, né? Isso aqui está relacionado com essas características das vias sensoriais. Aqui tem algumas atividades, tá? Que vocês respondam para auxiliar vocês a estudarem. Tá? E vamos entrar então no tópico dessa aula. Então, a gente vai iniciar agora as vias eferentes, que são as vias que trazem a resposta do sistema nervoso sensorial para os órgãos periféricos. Então, olha só, a gente estava estudando aqui, né, a via aferente, as vias sensoriais do sistema nervoso, que é parte do sistema nervoso periférico. Nós já estudamos o sistema nervoso central, né, aquelas regiões que percebem os estímulos, né, o que cada região do sistema nervoso central comanda, o que elas fazem, né, quais são as funções de cada região do sistema nervoso central. E agora a gente vai entrar no sistema, voltamos para o sistema nervoso periférico, só que a gente vai falar da via eferente, que traz as respostas. Então, a via sensorial leva a informação do sistema nervoso central, o sistema nervoso central integra e elabora uma resposta adequada, e através de uma via eferente, leva o nosso organismo a executar respostas, né? Então, a via eferente do sistema nervoso periférico é dividida em sistema nervoso autonômico ou autônomo e sistema nervoso motor ou motor somático. Tá? O sistema nervoso autônomo se subdivide em simpático e parasimpático, ok? E o sistema nervoso motor não se subdivide. Então, vamos falar desta via nessa aula, nesse momento. Já vimos esse, vamos falar daquele outro. Então, olha só, novamente, para ilustrar para vocês, né? Aqui a gente está vendo que tipo de via sensorial. Opa, é uma via reflexa, certo? Via reflexa. Por que é uma via reflexa? Essa hora eu esperaria haver uma conversa, né? Mas não existe, então,
É uma via reflexa porque não vai ao córtex. Se vocês observarem, existe um neurônio sensorial que está levando a informação. Esse neurônio sensorial passa pelo seu gânglio aqui. O que tem? O que é gânglio? Qual que é a definição de gânglio mesmo, pessoal? Bom, vocês estudem aí. Respondam aí. Então, existe essa via sensorial, né, que entra aqui pelo córneo dorsal da medula espinhal e faz conexão com um interneurônio e já emite uma resposta, certo? Isso aqui, então, é um neurônio eferente ou um neurônio motor. Esse é um neurônio aferente, esse é um neurônio aferente ou sensorial, esse é um neurônio eferente ou motor. Bom, essa é uma via reflexa, porque não vai ao córtex. Vocês não estão vendo nenhum neurônio subir aqui e fazer sinapse lá com o córtex cerebral. Não vai. Então, por isso é uma via reflexa, certo? Uma via reflexa. Então, agora a gente vai estudar esse ramo aqui, ó. Este ramo do sistema nervoso periférico. Então, como a gente estava falando, o sistema nervoso periférico se subdivide em sistema nervoso autonômico ou autônomo e o sistema nervoso motor. O sistema nervoso autônomo faz controle de funções involuntárias. Involuntárias. Então, é aquilo que a gente não consegue perceber, que é justamente controle do sistema respiratório, do digestório, do endócrino, do renal, do cardiovascular. Professora, mas a gente consegue controlar a nossa respiração? Sim, conseguimos, até determinado ponto, né? Vai ter um momento, quando a gente dorme, por exemplo, ele está sob controle involuntário totalmente, né? Então, mas sim, a gente consegue controlar a nossa respiração e isso tá relacionado com o controle, né? Das nossas funções cognitivas, inclusive, né? Então, quando a gente respira fundo, a gente consegue acalmar o sistema nervoso central, né? Então, a respiração está relacionada diretamente com a nossa percepção do ambiente, tá? Então, a gente consegue controlar o sistema respiratório. Consegue controlar... a gente já comentou sobre os monges, né, budistas, conseguem controlar também o sistema cardiovascular, né? Eles baixam bastante a frequência cardíaca deles. Mas, de uma forma geral, o sistema nervoso autônomo controla funções involuntárias. O sistema nervoso motor controla funções voluntárias, tá, pessoal? Voluntário. Então, tudo que a gente consegue controlar. Nossos movimentos, né? Nossa fala, tudo que depende dos nossos músculos. Então, inerva músculo estriado esquelético. O sistema nervoso autônomo é o simpático, dividido em simpático e parasimpático. Eles são distinguidos anatomicamente e funcionalmente. Então, a anatomia deles é diferente e a função deles também é diferente, tá? A gente vai ver um pouco a respeito disso e disso, tá? Ambos inervam os mesmos órgãos, induzindo efeitos opostos, tá? Opostos, tá? Então, olha só, eles vivem numa situação de equilíbrio. Quando o simpático está ativado, o parasimpático está inibido. Então, esses dois sistemas atuam como um circuito de feedback negativo ou de retroalimentação negativa. Quando existe uma superativação do parasimpático, o simpático está inibido. Ou o simpático começa a ser ativado para inibir o parasimpático, tá? E assim eles trabalham. Mas isso está muito relacionado com as necessidades orgânicas do corpo. Como assim, professora? Olha só. As ações opostas do simpático e do parasimpático são fundamentais para manter a homeostase, pois mantém o corpo preparado para reagir às diversas situações. Então, dependendo da situação do ambiente, vai estar ativado ou o simpático ou o parasimpático. Então, é dessa forma que eles agem sobre a homeostase. Eles conseguem reagir às situações do ambiente de forma extremamente rápida, permitindo então que a gente sobreviva às diversas situações. É assim que eles agem sobre a homeostase, tá? Permitindo que a gente reaja às situações do ambiente. Então, olha só, é bem difícil de distinguir a ação do simpático e do parasimpático sobre cada órgão. Vocês já vão entender por quê, tá? Mas, quando você pensa na situação
na qual um desses dois sistemas está ativado, o simpático está ativado em um momento X e o parasimpático no momento Y, daí você consegue pensar a respeito de quais efeitos eles induzem nos órgãos. Por quê? Olha só, o parasimpático está ativado quando? No momento de descanso. Após as refeições, por exemplo. Quando você está relaxado, é quando o parasimpático está ativado. O simpático está ativado em momentos de estresse, em momentos de decisões importantes, como vai ser quando vocês estiverem no seminário, entendeu? A professora toca o terror em cima de vocês, vocês ficam assustadinhos. Então, na hora do seminário, vocês vão estar com o sistema nervoso simpático ativado. Mas depois que terminar o seminário, vocês vão sentir um relaxamento bastante profundo, e daí vai ser o parasimpático que vai estar ativado, tá? Porque vocês vão almoçar, daí vocês vão relaxar bastante, passou aquele momento de tensão, e daí vocês relaxam. Daí é quando o parasimpático está ativado. Então pensem nos efeitos diferentes do corpo de vocês entre esses dois momentos. O que está acontecendo com o coração de vocês quando vocês estão apresentando o seminário? O que está acontecendo no coração de vocês depois que vocês já apresentaram o seminário, né? Então, ó, no simpático, quando vocês estão apresentando, a ativação do simpático durante o seminário faz aumentar a frequência cardíaca, não faz? Então, o efeito do simpático sobre o coração é o aumento da frequência cardíaca. Isso faz aumentar a pressão arterial, por exemplo, tá? Quando aumenta a irrigação dos músculos estriados esqueléticos. Por quê? Porque você está preparado para sair correndo da sala, né? De vergonha. Ou de medo, né? Tipo, eu queria tanto sair correndo dessa situação, mas enfim. E no parasimpático, depois que vocês já relaxaram, aí muda a situação, a frequência cardíaca abaixa, a irrigação, a pressão arterial abaixa, o sangue ele é redistribuído para outros locais, como por exemplo para o trato gastrointestinal, tá? E não mais tanto para os músculos estriados esqueléticos, porque você não está mais preparado para sair correndo, você está preparado para ficar paradinho ali, numa boa. Agora pensa, você está lá deitado na rede lá, relaxando, que nem essa moça aqui. Daí você percebe que tem, sei lá, uma aranha descendo pela cordinha que está prendendo a rede. O que vai acontecer imediatamente com você? Você vai levantar correndo, né? E vai ficar com medo e vai ficar super agitado. A sua frequência cardíaca vai lá para cima rapidão, não vai? Então você inibiu. O que aconteceu nesse momento? Inibição do parasimpático e ativação do simpático. Rápido, dessa forma, tá? Inibe esse daqui e excita o simpático, ativa o simpático. Então é dessa forma que eles estão relacionados com a homeostase, entenderam? De acordo com as necessidades que o ambiente implica sobre a gente. Então, olha só, o parasimpático controla as funções no repouso e digestão, aumenta a irrigação para o trato gastrointestinal, reduz a frequência cardíaca, aumenta o armazenamento de energia. Agora, olha o simpático. Dominante em momentos de estresse, prepara o corpo para a luta ou fuga, aumenta a frequência cardíaca, dilata os vasos que irrigam a musculatura esquelética, aumenta a produção de glicose no fígado, glicogenólise e gliconeogênese, quebra do glicogênio e produção de glicogênio, para que aumentar a glicemia no sangue. A glicemia, né? Glicemia no sangue é redundante. Aumentar a glicemia, para que essa energia seja disponível para uso pela musculatura esquelética, certo? Então, a gente libera a energia no nosso sangue para que a musculatura esquelética tenha abundância de energia para poder reagir à situação. Entendeu? Para a gente poder, qualquer situação, luta ou fuga, né? A gente sair correndo ou para a gente brigar, discutir ou passar por um momento de estresse, né? Que requer um pouco mais a nossa atenção, da nossa dedicação. Tá bom? Então, vamos lá. Como que esses dois sistemas, o simpático e o parasimpático, são diferentes anatomicamente? Então, ó, existem primeira coisa, aqui está o simpático, aqui está o parasimpático.
existem 2 neurônios nesse sistema, tá? Prestem atenção, ó. Aqui, esse neurônio primário, ele está no sistema com o seu corpo celular no sistema nervoso central. Corpo celular no sistema nervoso central, igual para os dois. Esse neurônio primário é chamado de neurônio pré-ganglionar. Por que pré-ganglionar? Porque ele vem antes do gânglio. Olha só, tem um gânglio aqui, certo? No sistema simpático, o neurônio pré-ganglionar é curtinho, enquanto o neurônio pré-ganglionar do parasimpático é mais longo. Tá? O gânglio do sistema nervoso autonômico simpático está localizado ao lado da medula espinhal. Medula espinhal, ao lado da medula espinhal. Ele é chamado de gânglio paravertebral, ao lado da coluna vertebral. Enquanto o gânglio do parasimpático, ele está próximo ao órgão que ele vai inervar. Beleza? Essa é a diferença de localização. Então, sai esse neurônio primário aqui, ó, do sistema nervoso simpático, sai da medula espinhal e faz sinapse já no gânglio simpático, que está ao lado da coluna vertebral. A gente já vai ver uma figura que isso vai clarear um pouquinho mais. Já o sistema nervoso parasimpático, ele sai também da medula espinhal, né? Medula espinhal. E esse neurônio é bastante longo e a sinapse dele ocorre em um gânglio que está próximo ao órgão. Beleza? Daí o que acontece? O neurônio pós-ganglionar do simpático é extremamente longo, porque daí ele sai do gânglio e vai até lá o efetor, né? Pode ser o coração, digamos, vai lá inervar o coração. Enquanto o parasimpático, ele tem um neurônio secundário extremamente curto aqui, ó. O neurônio pós-ganglionar, ele é mais curto. Também pode inervar o coração, tá? Inerva o coração com um gânglio, né? Parasimpático está bem próximo do coração. Beleza? Então, olha só, vamos ler as características aqui. O neurônio pré-ganglionar do simpático é curto, o neurônio pós-ganglionar é longo. O gânglio está próximo ao sistema nervoso central. Que parte do sistema nervoso central? A medula espinhal. O neurônio pré-ganglionar do parasimpático é longo e o pós-ganglionar é curto. E o gânglio dele está próximo ao órgão efetor. Tá? Vamos ver aqui. Aqui tem um resumo, né? Tem um resuminho dessas características. Vocês vão ver que o simpático, tem uma próxima figura ali, os nervos do sistema nervoso simpático saem das regiões torácicas e lombares, da medula espinhal. Enquanto no parasimpático, os nervos parasimpáticos saem do tronco encefálico e da região sacral. Vejam a figura. Ainda não. Aqui eu estou mostrando os gânglios simpáticos, ó. Gânglios simpáticos paravertebrais. Medula espinhal, olha só, gânglios simpáticos. São esses gânglios aqui, ó, essa corrente aqui de gânglios, ó. Então, eles estão bem próximos ao sistema nervoso, à medula espinhal, tá? Então, eles fazem sinapse aqui e daqui partem os nervos simpáticos que vão inervar a musculatura, tá bom? Já o parasimpático, os gânglios estão na parede dos órgãos eferentes. Então, aqui, ó, existe um gânglio, tá vendo? Aqui é um gânglio. E aqui está o neurônio pós-ganglionar, tá? Bastante curto, tá? Aqui a mesma coisa. Pré-ganglionar bastante longo e o pós-ganglionar bastante curto, inervando o útero. Ok? Parasimpático, craniano simpático. Ó, aqui ele mostra um pouquinho dessa distribuição dos nervos simpáticos e parasimpáticos. Aqui, região de tronco encefálico, de onde saem os neurônios, os nervos do parasimpático. E aqui também, ó, do parasimpático. Vejam como é diferente dessa outra região aqui, ó, que é de inervação simpática, aonde o neurônio pré-ganglionar é curto, o gânglio está próximo ao sistema nervoso central, a medula espinhal, e o neurônio pós-ganglionar é bastante longo. E eles estão inervando o mesmo órgão, que é o estômago. Certo? Mas aí vocês já podem imaginar que o que cada um desses sistemas induz sobre o estômago é diferente. Por exemplo, o simpático, ele induz parada
da motilidade, reduz a motilidade gástrica, ao mesmo tempo que aumenta um pouco a secreção de ácido, tá? Já o parasimpático, ele estimula a movimentação gástrica e também estimula a secreção ácida. Beleza? Aqui, ó, nessa figura mostra melhor como que é a divisão do simpático e parasimpático na medula espinhal. Então, do tronco encefálico e da região sacral sai a inervação parasimpática. E do restante da coluna, a região torácica e região lombar, sai a inervação do simpático. Então, existe esse gânglio simpático paravertebral, de onde saem os neurônios pós-ganglionares para inervar os órgãos. Então, olha só, o coração, quando há ativação do sistema nervoso simpático, acelera os batimentos cardíacos, enquanto quando recebe inervação do parasimpático, reduz os batimentos cardíacos. O parasimpático contrai os brônquios, o simpático relaxa os brônquios, porque quando você relaxa os brônquios, você aumenta a capacidade de troca de oxigênio com o ambiente, certo? Com o gás do ambiente. Então, você consegue respirar melhor, né? Com maior facilidade. E assim sucessivamente. Vocês podem usar esse quadro aqui para vocês estudarem um pouquinho dos efeitos de cada parte do sistema nervoso autonômico sobre esses órgãos. Tá? E perceberem como são ações antagônicas, contrárias. Agora, sobre a fisiologia desses neurônios, né? Os neurotransmissores do sistema nervoso autônomo são acetilcolina e noradrenalina, tá? No gânglio, sempre há secreção de acetilcolina, tá? Então, a acetilcolina é o neurotransmissor do neurônio pré-ganglionar. Enquanto o neurônio pós-ganglionar secreta neurotransmissores diferentes entre simpático e parasimpático. No simpático, há secreção de noradrenalina e no parasimpático, há secreção de acetilcolina. Tá? Como que é o nome dos receptores desses neurotransmissores? Receptores colinérgicos para acetilcolina e receptores adrenérgicos para noradrenalina. Tá? Existem inúmeros receptores nicotínicos, receptores colinérgicos e receptores adrenérgicos. Receptores adrenérgicos existem do tipo alfa e beta, e uma subdivisão dos receptores alfa e dos receptores beta. Dos colinérgicos existem receptores nicotínicos e existem receptores muscarínicos. Também existe uma subdivisão dos receptores muscarínicos. Tá? Por que isso, gente? Porque o mesmo neurotransmissor induz respostas diferentes nos órgãos. Por exemplo, eu falei para vocês que no estômago o sistema nervoso autonômico estimula a secreção ácida, mas o parasimpático, inervando o intestino, induz contração da musculatura. Então, são efeitos diferentes. Um induz a ativação de uma glândula, enquanto o outro induziu a contração da musculatura. Como que pode ocorrer efeitos diferentes, sendo que o neurotransmissor muitas vezes é o mesmo? Isso acontece porque existem receptores diferentes em cada órgão, tá? Então, existem respostas diferentes do sistema nervoso autonômico porque existem diversos receptores que induzem respostas diferentes. Tem uma particularidade do sistema nervoso autonômico simpático. Qual que é essa particularidade? Um neurônio pré-ganglionar inerva, aqui ó, da medula espinhal. Um neurônio pré-ganglionar inerva diretamente a medula de uma glândula do nosso corpo. Que glândula é essa? Essa glândula aqui, ó. Glândula adrenal. Glândula adrenal, olha só. É uma glândula que está posicionada em cima do rim. Aqui, ó.
Essa é a glândula adrenal. A gente vai estudar ela quando estiver estudando endócrino, tá? Sistema nervoso endócrino. Sistema endócrino. Então, existe uma parte cortical e existe uma parte medular da glândula adrenal. A parte medular recebe inervação simpática. Então, aqui, ó, neurônio pré-ganglionar chega diretamente na medula da glândula adrenal. Quando ele estimula, quando esse neurônio pré-ganglionar aqui é ativado, ele induz a secreção de um hormônio pela medula da adrenal. Que hormônio que é esse? A adrenalina, gente. Adrenalina. 80% do que é secretado aqui é adrenalina. A adrenalina cai na circulação sanguínea, tá? E age como um hormônio. Então, é diferente de uma inervação direta sobre um órgão, né? É diferente de um neurônio pré-ganglionar, faz sinapse com um neurônio pós-ganglionar, que vai inervar um órgão diretamente. Aqui ocorre a inervação sobre uma glândula, o neurônio pré-ganglionar simpático, sobre uma glândula, que libera a sua secreção diretamente na corrente sanguínea. Então, age como um hormônio, age sobre todo o nosso corpo. Normalmente, em situações de estresse, a gente não fala que a minha adrenalina está alta, então é esse o circuito de liberação da adrenalina, tá? E dela executa efeitos diversos sobre diversos órgãos. Daí a gente estuda melhor isso lá no sistema. Tá? Bom, gente, eu coloquei aqui a respeito dos receptores, né? Colinérgicos e adrenérgicos. Eu não vou entrar em detalhes a respeito desses receptores, tá? Porque senão o assunto fica muito extenso e não é o caso nesse momento, beleza? Só saibam aquilo que eu falei, que existem receptores adrenérgicos de 2 tipos, e eles ainda se subdividem em vários tipos, e existem receptores colinérgicos, nicotínicos e muscarínicos, tá? E eles também se subdividem em vários tipos. E é por isso que, mesmo sofrendo efeito do mesmo neurotransmissor, as respostas sobre os órgãos são diversas. Então, ó, a resposta do órgão-alvo não depende não somente de qual parte do sistema o está inervando, mas também de qual o tipo de receptor que ele possui. A gente percebe efeitos diferentes. Então, ó, nicotínicos são ionotrópicos, fazem abertura de canais, lembram de ionotrópicos e metabotrópicos? Localizados nas sinapses dos gânglios colinérgicos, do sistema nervoso autônomo e na placa motora. Placa motora a gente vai estudar daqui a pouquinho. Os muscarínicos são do tipo metabotrópico, então estão relacionados com a proteína G, e existem 5 subtipos. Olha só, então essa tabela aqui mostra qual o tipo de receptor, nicotínico muscular, nicotínico periférico, nicotínico central, muscarínicos, M1, M2, M3, M4, M5, aonde eles estão localizados, qual é a resposta celular e qual é a resposta funcional, o que eles induzem. Tá? Então, por exemplo, receptor do tipo nicotínico muscular, tá? Na junção neuromuscular. Junção neuromuscular aumenta a permeabilidade ao sódio e ao potássio. Ele é um neurônio do tipo excitatório, que aumenta a contração muscular, tá? E assim sucessivamente, tá? Então, eu não vou entrar nesses detalhes do que cada receptor induz em cada órgão, tá? Se vocês quiserem saber detalhes disso, vocês podem buscar quadros na internet que mostram qual é o tipo de receptor, qual é a localização dele e o que ele induz no órgão, tanto para os receptores colinérgicos como para receptores adrenérgicos. Então, ó, receptores adrenérgicos tipo alfa-1 causam vasoconstrição, midríase, contração do esfíncter interno da bexiga. Alfa-2 inibe a secreção de noradrenalina, inibe a secreção de insulina. Beta, onde que tá? Tá lá no coração, tá no tecido adiposo, aumentando a lipólise. Aumenta a contração cardíaca, faz broncodilatação, beta 2, tá? Então, são vários efeitos, são vários receptores. A única coisa que vocês precisam saber é isso. Os efeitos são diferentes quando são ativados, quando é ativado o sistema nervoso autonômico, porque existem diferentes tipos de
receptores nos órgãos. Então, por mais que seja o mesmo tipo de neurotransmissor secretado, digo assim, acetilcolina no neurônio pós-ganglionar, é secretada acetilcolina. Mas não é a mesma resposta que induz em cada órgão, porque se tiver um receptor M1 é uma coisa, se tiver um receptor M2 é outra coisa, assim sucessivamente. Mesma coisa para o sistema nervoso autonômico simpático. É secretado noradrenalina pelo neurônio pós-ganglionar. Mas o efeito que ele induz é diverso, é diferente. Depende se o órgão tem um receptor do tipo alfa-1, receptor do tipo alfa-2, beta-1, beta-2, beta-3. Tá? Então, as respostas que os órgãos executam são diferentes frente ao mesmo neurotransmissor. Ok? E é isso, sistema nervoso autonômico simpático e parasimpático. A gente vai ouvir falar um pouquinho mais deles quando a gente estiver estudando sistema endócrino. Agora vamos para a divisão motora. Não, gente, eu vou parar a aula por aqui. E daí eu entro nessa subdivisão aqui do sistema nervoso motor na nossa próxima aula teórica, tá bom? E daí eu já entro em motor e a gente já entra em músculo, tudo, quando acontece a contração muscular. Ok? No final dessa apresentação de slides, existem exercícios também, tá? Já sobre o sistema nervoso autonômico. Então, se vocês quiserem já começar a responder, já vão aproveitando, vão estudando, ok? Lembrem-se que a gente está aí há um mês da prova. Qualquer dúvida, mandem e-mails e na próxima aula a gente se fala. Na próxima aula eu entrego os resumos dos seminários e vocês apresentam dia 11. Seguimos o cronograma. Qualquer dúvida, entre em contato. Até mais!